Boa noite, a paz, irmãos. Vamos estar meditando agora no livro de Jonas, capítulo 1. Vamos estar meditando nele inteiro, mas vamos fazer a leitura apenas a partir do versículo 4 até o versículo 7. Vamos estar fazendo a leitura? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Vamos estar orando agora? Pai Santo, Deus de amor, soberano e poderoso Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, nos colocamos em Sua presença, ó Pai, fazendo a leitura da Tua palavra, ó Deus, neste momento. Fala conosco, ó Pai, fala com os nossos corações, ó Deus. Usa, Pai, este servo, Pai, que nós possamos juntos, como igreja, nos alimentarmos da Tua palavra, Pai. Por isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, uma lição que eu vejo aqui nessa pequena parte da palavra de Deus, eu gostaria de estar citando. Nós vemos aqui falta de fé, nós vemos fé e também nós vemos transformação. A palavra de Jonas, o livro de Jonas, nós conhecemos bem. Às vezes nós falamos para alguém o livro de Jonas e muita gente fica perguntando: mas que Jonas? A gente fala: aquele que foi engolido pelo peixe. Aí todo mundo: Jonas, tá joia. Aqui a palavra de Deus fala que Deus manda Jonas ir para a cidade de Nínive, falar que vai destruir aquela terra. Bem, o motivo, o versículo 2 diz: porque sua malícia subiu até a mim. A malícia era tanta, eles estavam vivendo tamanho pecado naquela cidade, que Deus resolveu destruir. Mas Deus manda Jonas estar ali falando, avisando antes da destruição da cidade. Mas acontece que Jonas, ele faz ao contrário, ele resolve fugir da presença de Deus. A palavra fala que ele pegou um navio, mas ele não foi para Nínive, ele foi ao contrário, ele resolveu partir para Tarsis, que é uma cidade em outro lugar. Aí a palavra fala que ele entrou nesse navio, pagou a passagem e começou a navegar. E aí entra na parte, que aí a partir do versículo 4 que nós lemos, o que aconteceu com aquele navio devido à desobediência de Jonas. Diz o versículo 4: O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto a despedaçar. Então agora é o momento que eu gostaria de falar da fé. Nós vemos aqui que o que aconteceu ao acontecer a tempestade, aquele revolto, o navio, as ondas batendo para lá e para cá, um desespero. E o versículo 5 nos conta que os marinheiros, a tripulação que estava nesse navio, começa então, o versículo 5, os marinheiros cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviar do peso dela. Eu vejo aqui que aquela tripulação, cada um tinha um Deus, como era de costume naquela época,
E cada um começou a orar, a clamar pelo seu Deus para que não viesse o navio a naufragar devido à tempestade grande, que uma vez que o navio naufragasse, provavelmente a morte seria para todos devido à tempestade que estava acontecendo. Só que eu percebo aqui que ao mesmo tempo que eles oravam, eles estavam pegando o material que estava no barco, no navio, e começou a jogar fora para aliviar o navio e assim ter menos perigo daquele navio vir a afundar. Então eu vejo assim, está orando para os deuses deles, mas eles estão tirando aquela carga que talvez seria preciosa para vender para outra cidade e aí conter um lucro, estavam jogando fora para aliviar o barco. Então eu não vejo muita fé nesses deuses que eles tinham, porque eles tinham que usar da inteligência deles, da força deles, para estar aliviando o navio. Mas e a fé? Eles não estavam orando para os deuses deles? E quantos deuses eles deveriam ter? Por ser vários, pela lógica seria muito mais fácil, um navio não iria afundar nunca. Mas eu vejo ali a falta de fé deles. E também a gente pode estar falando agora o momento da fé. Às vezes nós oramos e colocamos muita dúvida nos nossos próprios pensamentos. Às vezes o problema é tão difícil que se torna impossível aos olhos humanos. Impossível para nós. Mas para o nosso Deus, é o Deus do impossível e Ele é capaz de fazer tudo, porque Ele é onipotente, ou seja, Ele pode tudo. E aí a gente vê o exemplo de fé em Jonas. A palavra no versículo 6 diz aqui que Jonas estava dormindo, estava descansando. Eu fico imaginando um navio jogando para lá e para cá, o barulho do vento, o barulho dos trovões, as coisas se jogando de um lado para o outro, o desespero de todos, e um homem estava dormindo, estava descansando, estava em paz. Naquele momento de tribulação, ele tinha paz. A gente percebe ali o que é ter fé. Com as tribulações acontecendo, Jonas dorme. Jonas descansa em Deus. Aí a pergunta agora para nós: como está o nosso mar? O mar nos nossos corações? Como está o mar na nossa mente? O que está acontecendo? Hoje nós vemos um quadro muito difícil. Nós vemos o nosso país, Brasil, entrando em colapso. O governo se discutem entre si e a gente fica perdido, não sabe o que fazer. Contrapartida, nós temos aí a pandemia, nós temos o Covid, a morte está batendo nas nossas portas, nos nossos trabalhos, na igreja. Nós vemos muitos doentes com a doença, lutando com a doença. Deus tem amparado, Deus tem guardado. Nós temos orado muito, fazendo como aqueles homens do barco estão fazendo, mas que nós possamos ser como Jonas, orar, clamar, chorar, pedir, mas tendo a certeza no coração que existe um Deus, que esse Deus está ouvindo, que esse Deus está pronto para atender ali os nossos pedidos, as nossas súplicas. E levando o caminho aqui, o mestre do navio, ele pergunta, e fala para Jonas: levanta e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Ou seja, só faltava Jonas orar, só faltava Jonas interceder, só faltava ele. O resto já estava acontecendo, mas a oração não estava funcionando. A fé era pouca, o desespero era muito. Assim como hoje nós temos muitas pessoas desesperadas nas portas de hospitais, desesperadas em casa, mas graças a Deus nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que pode tudo, um Deus que pode o impossível. E é a Ele
que nós temos que entregar todos os nossos pedidos, todas as nossas petições, e Ele é Deus. Ele é um Deus misericordioso que ouve as nossas orações e, conforme a vontade dEle, Ele vai permitindo acontecer as coisas. Basta nós confiar nesse Deus. E seguindo aqui a nossa palavra, o versículo 8 e o versículo 7 fala que eles lançaram sorte para saber o que estava acontecendo, quem era a pessoa. E a sorte caiu justamente no nome de Jonas. E eles começaram a questionar Jonas. E as perguntas que eles começaram a questionar o versículo 8: quem sobrevê este mal? Perguntaram para Jonas: qual a sua ocupação? De onde vens? Qual a tua terra? Que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E o versículo 10 diz: então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizestes? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Eles temeram, eles conheciam esse Deus de falar, eles sabiam que existe o Deus dos hebreus, e eles temiam esse Deus. Embora eles tivessem os deuses deles, mas quando eles descobriram que tinha um hebreu ali no meio, e que ele estava contra a vontade de Deus, a própria palavra de Deus, diz que eles ficaram possuídos de grande temor, que eles sabiam que poderia acontecer. E no desespero eles perguntam: o que a gente vai fazer? Perguntaram para Jonas: o que faremos para que o mar se acalme? Jonas deu resposta. No versículo 12 ele disse: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E eles fizeram isso. Eles pegaram Jonas, jogaram no mar, mas antes eles pediram perdão, pediram para que a vida de Jonas não recaísse sobre eles, que eles estavam jogando no mar, e a certeza de se jogar uma pessoa no mar em fúria era a morte certa. Então eles sabiam que estariam jogando Jonas à morte, e eles clamaram no versículo 14 ao Senhor, e eles disseram assim: ah, Senhor, rogamo-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E Jonas foi lançado ao mar, mas Jonas tinha avisado: me jogue ao mar e o mar vai se acalmar. O versículo 15 conta justamente o que aconteceu. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Olha aqui, lembra que eu falei da falta de fé? Eu falei da fé, e agora transformação. Jonas, ele tinha que falar para Nínive que ela iria ser destruída. Ele não foi, ficou nesse navio, e a morte era certa, e Deus vem trazendo vida. E quando ele chegou no versículo 16, quando eles perceberam que jogaram Jonas e o mar se acalmou, a tempestade ficou calma, e eles temeram. E aqui diz que eles fizeram sacrifício e fizeram votos, ou seja, votos significa promessa ou um juramento. Naquele momento, aqueles marinheiros fizeram um juramento para Deus, fizeram um sacrifício para Deus. Ou seja, teve a transformação, teve a conversão através da vida de Jonas. Jonas estava fugindo de Deus, entrou nesse navio, a certeza era a morte, e agora a verdade vem à tona, a vida, Deus transformando, Deus provando quem Ele é, Deus pegando aqueles homens que confiavam nos deuses deles e provou pela vida de Jonas quem ele era, acalmando o mar na hora que Jonas caiu. E aqui teve transformação,
teve mudança de vida, teve sacrifício ao Senhor e o juramento ao Senhor. Aqueles homens jurando, aqueles homens prometendo que provavelmente pararia de servir outros deuses e serviriam agora somente ao Deus onipotente, ao Deus do céu, que fez a terra e o mar, que foi a resposta de Jonas, quando perguntaram para que Deus que ele servia. A palavra de Deus, ela é muito eficaz, ela é linda no seu todo, e às vezes uma pequena partícula, como nós lemos agora, nós vemos a magia de Deus. Deus usando um homem que estava fugindo dele para trazer as pessoas que estavam perdidas para junto. Essa é a nossa missão. Quando nós nos chamamos de discípulos, estamos aí para discipular, estamos para falar o Evangelho, independente da situação. Está difícil, tem Covid, tem doença, está complicado, continua a falar de Deus, continua a falar do amor de Deus, porque de repente a sua vida pode servir de salvação para outras vidas. Às vezes a gente nem percebe, mas se você for fazer uma visita no hospital, hoje, principalmente agora que é muito difícil, é complicado, a doença está, mas quando você chega na porta do hospital e fica ali, você vê o povo necessitando da palavra de Deus, o povo está ali perdido. Eu vejo Jesus falando que o povo parece ovelha perdida quando perde o pastor. Está acontecendo isso hoje, a pandemia trouxe muitas pessoas perdidas aí fora esperando. Nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que passar o que aprendemos da palavra de Deus, mas às vezes nós temos que sair do nosso aconchego para passar a palavra de Deus. Que nós possamos ter mais uma boa noite de sono, meus queridos, que nós possamos estar pensando que Jonas estava fazendo ao contrário de Deus, mas ele era de Deus, então Deus usou Jonas mesmo sem ele quisesse. Que Deus possa usar você, irmão, que Deus possa usar a mim da forma que Ele quiser, no momento que Ele quiser, que nós possamos ter o coração aberto para Deus, para ser usado dessa forma e alcançar vidas para Deus. Uma boa noite, Deus abençoe, um bom resto de semana, que nós possamos estar na presença de Deus, lembrando nas nossas orações, das pessoas que tanto necessitam, que tanto precisam, e que nós possamos estar prontos para esse momento. Uma boa noite, fique com Deus.